Putz, ficaria aqui por horas para aprender mais, mas eu queria muito que você comentasse também um pouco, Bruno, sobre duas figuras assim que você trouxe para dentro do negócio de vocês, que são Semenzato e a Débora Seco. Putz, e assim, figuras que geram valor de maneira muito diferentes para o negócio, eu imagino, mas fico muito curioso para saber como que se deu esse insight, falar, vou atrás de pessoas com esse perfil, e como que tem sido também esse trabalho em conjunto que vocês têm feito. Adoro falar também que... Como fã, né, do Shark Tank, meu irmão especialmente, que é meu sócio, durante algum tempo, assim, a gente sempre comentava, vamos fazer inscrição, vamos mandar um e-mail para o programa e tal. Ele muitas vezes me provocava para isso e eu falava, calma, a gente não está pronto ainda, espera e tal. E para nossa surpresa, não fomos nós que buscamos, na verdade foi o Semenzato que nos procurou. Eu recebi um telefonema, por sorte atendi, porque desses números que a gente não conhece, geralmente a gente não atende. Eu estava distraída, provavelmente, acabei atendendo. E ali do outro lado da linha era o Pedro, o querido Pedro, me propondo, né, uma conversa, agendar uma reunião. Isso há quanto tempo, Bruno? Isso foi em fevereiro, final de fevereiro de 2020. Na última semana de fevereiro, uma data muito importante. Pandemia. Então, porque, na verdade, a gente estava fazendo uma pequena reforma na nossa primeira loja, que havia inaugurado há 13 anos na época, para que a gente colocasse na sequência a notícia de que a gente estava franqueando nacionalmente. Então, a gente estava passando por essa reforma na loja, então eu estava carregando coisas nesse dia, assim, de material de acho que tinta, alguma coisa entrando na loja, o telefone tocou, lembro que eu parei e atendi. E 3 dias depois a gente fez o evento de reinauguração, né, de lançamento, porque a loja estava pintada, estava renovada para esse movimento de expansão, que aconteceu no dia 1º de março. Então, realmente foi ali dia 20 e pouquinhos de fevereiro esse telefonema. Conversamos bastante no dia seguinte, fizemos o evento dia 1º, marcamos, inclusive, na época, ali através de troca de mensagem, uma vinda a São Paulo para podermos conhecê-los. Perfeito. Isso não aconteceu porque a viagem estava marcada para final de março e a pandemia, o lockdown, aconteceu dia 18. Então, cancelamos a viagem, obviamente, mas fizemos ao longo do primeiro semestre de 2020 muitas calls, né? A gente aprendeu a fazer call na pandemia, né? Surgiram as calls, né? E aí fizemos muitas e conversamos bastante. Em julho, eles que foram, né? Parte da equipe deles, nós recebemos no nosso escritório lá em Brasília, escritório recém-inaugurado, né, da franqueadora. Havíamos vendido uma unidade de franquia, estávamos negociando a primeira loja de Recife, que foi a primeira loja fora de Brasília, a primeira de Goiânia, a primeira de Cuiabá, e ali nos conectamos mais de perto mesmo, né? Maravilha. Eles retornaram, compraram a unidade dos Jardins aqui em São Paulo. Boa. Inauguramos essas 4 lojas no segundo semestre de 2020, continuamos as conversas e as negociações. Eu também brinco, gosto muito de dizer que precisamos ter muito cuidado, afinal de contas, toda a experiência, expertise de um tubarão, a gente não pode... a gente precisava realmente entender, né, quais eram as intenções. Sem dúvida. Obviamente, nesse percurso, né, de relacionamento que começou a se constituir ao longo do semestre, entendemos que realmente eles estavam muito bem intencionados e que queriam muito realmente nos assessorar nesse movimento de expansão. E aí, janeiro, fevereiro de 21, assinamos com eles, e eles então, né, entraram como sócios, né, de fato da Peça Rara. Então foi eles que buscaram vocês. Legal. E aí, ao longo do ano, começaram a realmente nos apoiar, né, com governança, com toda a experiência, bacana, com a chancela, né, do nome, da SMCTO, enfim. Então, abrimos, acho que 20 e poucas unidades ao longo do ano, no ano seguinte também. E aí, nesse ínterim, né, do ano de 2021, quando nos tornamos sócios, o Semenzato
Eu lembro que na nossa primeira reunião presencial, no nosso primeiro encontro, ele me falou que estava super feliz, né? E que obviamente sabia que iriam contribuir, que ele especialmente iria, né, ajudar muito nesse movimento, né, de expansão através da credibilidade da experiência deles, mas que eu pensasse num outro nome, né, numa terceira figura que viesse para complementar a nossa tríade, né? Eu como fundadora e detentora ali da cultura e da experiência do negócio, ele com a expertise e a chancela, né, do nome da SMZTO, e que a gente precisaria de uma pessoa que fosse conhecida pelo público, que fosse conhecida nacionalmente, né? Que provavelmente uma atriz, enfim. E aí a gente começou a pensar, me lembro muito bem desse dia, num outro momento ele falou novamente, depois numa reunião de conselho ele falou, e aí começamos a pensar em possibilidades, né? Chegamos a falar com algumas pessoas e até que surgiu o nome da Débora em janeiro de 22. Foi uma sugestão, né, de um empresário, de um amigo do Semenzato que tinha uma proximidade, um relacionamento com ela. Boa. E eu achei super interessante porque a gente ainda estava naquele movimento de lockdown, de fecha, de abre, em São Paulo principalmente, que sofreu muito com isso, enfim. E ela se disponibilizou a uma reunião presencial, ela queria conhecer a gente e tal. E eu brinco também que eu falo que ela, óbvio, ela precisava ter essa oportunidade para poder se mostrar, né, para poder se vender, e ela realmente, aí também falo, que eu acho que a princípio ela foi uma excelente atriz, né, porque super convenceu todo mundo, linda, maravilhosa, super convincente, mas de fato, quando ela, assim, foi muito produtivo o nosso encontro, a gente passou um dia todo com ela, fomos almoçar, fomos tomar café, fomos visitar a loja, fomos fazer várias coisas, e ela foi falando coisas importantes, mas das coisas importantes que ela falou, acho que a maior delas, assim, que me tocou muito e realmente me convenceu de que ela seria a pessoa para nos apoiar, né, nessa missão, né, de desbravar o Brasil, foi quando ela disse pra gente que nós, a princípio, tínhamos muito interesse, né, na visibilidade nacional dela, na imagem dela, mas que ela tinha muito interesse na gente também. Que o que a gente estava fazendo, que ela já havia lido e pesquisado, desde que surgiu a possibilidade, fazia muito sentido para ela, que dentro do que ela tinha conquistado, ela precisava conquistar também uma posição em relação ao mercado, e que dentro de um negócio de economia circular, para ela isso fazia muito sentido, enfim. Então foi muito legal. E aí, né, nos tornamos sócios mesmo com ela em julho de 2022, e de lá para cá uma construção aí muito bacana de complementariedade, onde cada um no seu papel desenvolve o que precisa ser desenvolvido para a gente fazer essa marca crescer. Exatamente. Muito bacana também, né, Bruno? Porque acho que fica muito evidente